Olá, tudo bom? Aline, 39 anos, arquiteta. Vim aqui debater sobre isso porque eu acredito que muitas vezes a gente segue casada só pra manter uma aparência, um status. Eu sou divorciada há 3 anos e o que eu percebo dos casamentos ao meu redor é que 90% não está feliz. Eu continuo não concordando, porque se a gente tá falando de carne, a gente não tá falando de relacionamento. Assim, Perfeito. Né? A gente entrou nessa pauta, tipo, sexo é uma coisa. É que você falou no começo que uma pessoa solteira não consegue manter, não consegue, é mais difícil de manter a quantidade de vezes. Eu discordo totalmente. Hoje, solteira... Quantas vezes você faz por semana? Complicou. Pois é. Umas 4, 5, talvez. Eu faço umas 3 a 4 vezes por semana há 10 anos. Coloca o ano inteiro isso daí. Eu acho que... Então... Coloca o ano tudo inteiro. Bem, eu coloco, Quem mas... fez mais sexo? Eu garanto... Em 3 anos, eu garanto que eu fiz mais do que em 10. Em 3 anos separados. Mas se nos últimos 3 anos eu fiz 3 a 2, 3 vezes por semana... Eu faço de 4 a 5 vezes por semana. Mas todos os meses de todas as semanas? Ou até mais. A gente tá falando daquilo que não é o padrão, porque você não é o padrão. Não sei, né? A gente tá falando de um padrão, a gente tá falando com você dando um ponto de vista de quem foi casado. Mas você... Você já foi divorciado? Nunca. Então Mas você não tem o outro lado. Mas... Tá bom. Ah, tá. Ela não quer vínculo. Quer vencer o casamento em estatística. A frase "fiz mais sexo solteira do que em 10 anos casada" não é confissão, é vingança. Não é celebração da liberdade, é gozo sobre o corpo morto do vínculo que ela mesma não sustentou. Quando ela conta os atos, ela não está narrando prazer, está fazendo contabilidade de recalque. Cada transa é uma derrota simbólica do ex-marido. Ela diz que agora é desejada, mas não fala de quem. Nenhum nome, nenhum rosto, nenhuma história. Só volume, só número. A cama virou palco. O corpo, argumento. O que era relação virou gráfico. O que era silêncio virou estatística. Ela não goza com o outro. Ela vence com o feed. Porque agora tem plateia. Agora pode gritar, "Tá vendo?" enquanto transa com o vazio. A mulher histérica não quer presença. Quer campo de guerra. E o sexo vira granada emocional contra o passado que ela não digeriu. O ex-marido dormia cedo? Agora ela posta em motel. Ele não elogiava? Agora o elogio vem em bloco, por DM, por likes, por pics. Mas nenhum desses toca. Nenhum desses sustenta. Todos servem a uma coisa só: humilhar retroativamente o que foi relação. Ela chama de liberdade aquilo que Freud já chamava de compulsão de repetição. Porque não é novo. É a mesma cena. Só trocou de ator. Mesmo script, mesmo texto, mesmo final. Ela no centro, gritando que agora sim é livre, enquanto o riso dela denuncia que ainda está presa ao homem que jurou esquecer. O novo parceiro é só cenário. O gozo é sobre o ex. Aqui é trincheira contra a encenação emocional da histeria sexualizada. O homem que acredita que ela está vivendo o melhor momento da vida não entendeu nada. Não é gozo, é desforra. Não é desejo, é revanche. E a cama onde ela conta vitórias é a mesma onde ela esconde a falta. Porque o problema não era o casamento, era o espelho. O desejo da mulher pós-divórcio não busca vínculo, busca revanche simbólica. Não quer outro homem. Quer destruir o rastro do último. Ela goza, mas não com o parceiro. Goza com a ideia de que alguém, talvez o ex, a esteja assistindo. O corpo se torna palco para um outro imaginário. O novo parceiro é invisível. A função dele é testemunhar a vingança, não partilhar o prazer. A histeria moderna sexualiza a própria ferida. Ela faz do corpo uma resposta, não um convite. Não transa por desejo, transa para provar algo. E quem goza para provar está preso no recalque. O gozo não é prazer, é mensagem. Agora sim. Mas o agora é frágil, e o sim depende da comparação constante. Não há liberdade onde o ato depende de quem já se foi. Freud já dizia, o desejo não é pelo objeto, é pela cena. E a cena que ela repete é a da mulher redimida pelo corpo. Lacan complementa. O gozo feminino escapa à regulação fálica, mas não escapa ao teatro. A cama vira palco, o orgasmo, monólogo. E o parceiro, cenário descartável. Ela não busca encontro, busca performance com legenda simbólica de vitória. A mulher que transa para contabilizar não está livre. Está escravizada por uma estatística emocional que nunca fecha. Porque o que ela tenta vencer não é o ex, é a si mesma.
É a culpa de não ter sustentado o vínculo. É o vazio que aparece entre um encontro e outro. É o silêncio que ninguém mais preenche. Então ela posta, conta, exibe e segue vazia. O sexo pós-divórcio, nesses casos, não é cura. É sintoma. É gozo deslocado. O corpo está ativo, mas o desejo continua colado no homem que ela jurou ter superado. Cada nova cama é um tribunal simbólico onde o ex-marido é condenado sem defesa. Mas o problema não era ele. Era o que ela não suporta encarar, que talvez o fracasso tenha sido dela. O ex-marido não é esquecido, é punido. Cada novo parceiro é uma sentença. Cada nova transa um argumento. A mulher não quer prazer, quer desforra. Não suporta ter sido deixada, mas também não suportava estar ali. O gozo agora é reencenado como triunfo, mas a estrutura é de guerra. O corpo que hoje se diz livre ainda combate um fantasma que ela mesma criou. Ela fala de prazer com raiva. Narra liberdade como revanche. O discurso é de empoderamento, mas o tom é acusatório. Não há gozo pleno, só gozo defensivo. Porque a mulher que precisa repetir que agora sim é feliz, não está. Quem está viva não precisa convencer ninguém. Mas ela posta, fala, compara. Porque o que a move não é desejo, é recalque. O nome do pai que antes estruturava o lar virou alvo do feed. Ela precisa apagar sua função simbólica. De marido, de referencial, de testemunha do fracasso. Agora ela transa como quem queima documentos. Cada gozo é tentativa de apagar a memória da contenção que o casamento impunha. Mas não apaga, porque sem lei o gozo vira compulsão sem limite. Ela repete o ato, esperando que um novo homem funcione como anestesia. Mas nenhum funciona, porque nenhum carrega o peso simbólico do ex. Nenhum será suficientemente pai para provocar o mesmo tipo de ruptura. Então, ela acelera, troca, reposta, mas continua orbitando o mesmo trauma. Não foi deixada, fugiu, e agora precisa vencer a culpa com repetição. O desejo dela está invertido. O gozo não aponta para o outro, aponta para trás. Ela quer refazer a cena com outro corpo, outro nome, outra cama, mas com o mesmo script. E o desfecho será o mesmo. Ela dizendo que agora sim é feliz. Até o próximo. Até que o número compense a ausência de estrutura. Até que o sexo prove o que ela não acredita. Que o erro não foi dela. O ex-marido não foi esquecido. Foi promovido a inimigo simbólico. Tudo gira em torno dele. O novo parceiro serve como contraste. O sexo é usado como argumento. A liberdade como resposta a uma pergunta que ele nunca fez. O homem pensa que ela seguiu em frente, mas ela apenas reencenou o abandono, com mais barulho, com mais corpos, mas sem superação. O maior erro do homem é acreditar que a mulher o esqueceu porque transa com outros. Gozo não é esquecimento, é deslocamento. Ela não deseja o novo, deseja vencer o antigo. E enquanto o antigo for parâmetro, não há liberdade. Há só teatro. E o palco dela é construído sobre o nome dele. Cada orgasmo é um cartaz. Viu só o que perdeu? O homem que assiste isso de fora pensa que ela está feliz. Mas ela só está em guerra. Uma guerra onde o inimigo nunca responde. E por isso, ela intensifica a performance. Porque o silêncio do ex-marido é a maior humilhação. Ele não comenta, não curte, não se defende. Ele sumiu. E isso a obriga a continuar mostrando que está melhor do que nunca. O novo parceiro é usado como prova, mas ele nunca é amado. Ele é plateia, testemunha, ferramenta. O nome dele nunca aparece. O rosto raramente é mostrado, porque o centro do gozo não é ele, é o ex. E o homem que ocupa a cama hoje será descartado amanhã, assim que deixar de cumprir sua função, servir como espelho onde ela vence o passado. A mulher que diz fiz mais sexo solteira não está livre, está obcecada. O casamento terminou, mas a estrutura permaneceu, e agora ela tenta calar o sintoma com repetição. Mas não há cama que cure o recalque, não há orgasmo que apague a ausência. O homem que ela jurou ter superado continua sendo o único que ainda a governa. Em silêncio,
Ela chama de liberdade o que é compulsão, chama de prazer o que é defesa, chama de autoconhecimento o que é fuga do espelho. A mulher que precisa contabilizar quantas vezes transou após o divórcio não está livre, está enredada no próprio roteiro de desforra. Cada número é grito de vingança, cada transa uma tentativa de calar o fracasso que ela insiste em jogar no outro. Ela performa o gozo como se fosse status, mas o corpo que se oferece como prova é o mesmo que denuncia a repetição. Não há afeto, só contagem. Não há encontro, só argumento. Ela não transa por desejo, transa para reforçar a mentira, de que agora é mais desejada, mais amada, mais viva, mas só repete a ausência de antes, com mais barulho e menos nome. Freud chamava isso de formação reativa. Ela afirma com força o que teme ser mentira. Agora sou livre. Agora sou desejada. Agora sou viva. Mas o gozo repetido sem laço só evidencia a ferida que ela não sustenta olhar, que o casamento que ela destruiu ainda governa sua linguagem, que o nome do ex ainda estrutura seu feed e que ela não goza. Ela responde. Ela tenta apagar o passado encenando liberdade no presente, mas o teatro é frágil. Precisa de público, de feed, de testemunha, porque sem olhar a cena desmorona. E o que sobra é uma mulher nua de estrutura, cercada por corpos que não sabem o nome dela e orgasmos que não sustentam nem um café depois. O problema nunca foi o sexo, foi o silêncio. Ela nunca quis mais sexo, quis mais plateia. E agora que tem aplausos ainda chora, porque não há falo que substitua o símbolo perdido, e não há nudez que compense a ausência de lei. O gozo que ela expõe é gozo de fuga, não de presença. E o homem que ela jurou esquecer continua no centro do palco, sem estar na peça. Ela diz que agora transa mais, mas ninguém pergunta com quem, para quê, com qual rosto, porque o rosto não importa. O gozo dela não se liga ao outro real, se liga ao homem simbólico que ela perdeu. Cada parceiro atual é apenas um figurante que carrega o nome do ex. E o desejo que ela expressa é só repetição envernizada de independência. O amor está fora do script. Se um homem a trata com um vínculo real, ela se afasta, porque esse não serve. Esse não a ajuda a manter a narrativa. O homem atual tem que ser instrumento de revanche, não proposta de estrutura. Se ele entrega presença, ela sente nojo, porque a histeria quer ausência. A presença real ameaça a função do sintoma. Ela odeia o homem que tenta ser diferente, porque o diferente desarma a história que ela usa como desculpa. O todos são iguais é a base que sustenta sua identidade de mulher ferida. Se um homem aparece e a trata com verdade, ele vira risco. Risco de revelar que ela não é vítima, é repetidora. Risco de mostrar que ela nunca superou nada. No fundo, ela precisa que o homem caia. O gozo dela não é pelo prazer do corpo, é pela repetição do colapso. O parceiro atual é usado para reafirmar o fracasso do anterior, e o fracasso do anterior justifica a performance atual. É um ciclo que só se encerra quando ela encara a castração. Mas isso não acontece, porque a histeria se recusa a ver. O homem que ela despreza hoje é o que ela diz que sempre quis. Mas agora ele aparece sem o jogo, sem o sumiço, sem a ameaça, e por isso ela o rejeita. Porque o que ela quer não é o homem, é o ciclo, e o ciclo exige ausência, dor, drama e falha. O sexo foi só a trilha sonora da fuga. A liberdade que ela grita é só a moldura do mesmo vazio. Ela diz que está melhor, mas só fala dele, só posta para ele, só transa contra ele. O ex virou altar reverso. Ela acende gozo, mas não acende vínculo. Cada novo corpo é uma vela no templo do recalque. Ela não celebra o presente. Ela tenta apagar o passado com gemido. E cada orgasmo vira anúncio de uma vitória simbólica contra um homem que já saiu da cena. A cama dela virou trincheira. O corpo panfleto. A fala revanche. O novo parceiro é mudo. Não existe para ela como homem. Existe como função. Precisa provar que ela vale a pena. Precisa ser melhor do que o anterior. Mas não será. Porque não se trata dele. Trata-se da guerra interna entre o que ela perdeu e o que finge ter superado.
Nenhum homem vence esse script. Ela grita que agora é livre. Mas a liberdade que precisa ser narrada o tempo todo não é real, é sintoma. O feed não para. O conteúdo é sempre ela, nua, ativa, plena. Mas a histeria é isso, plenitude fabricada. Ela não quer gozo, quer plateia. E o gozo que se mostra demais denuncia que está tentando tapar buraco. O corpo exposto diz, acreditem, eu estou bem. A mulher que repete fiz mais sexo solteira não percebe que está apenas refazendo a cena do abandono, com mais atores. O gozo virou estatística, o desejo, teatro, o falo, uma lembrança em silêncio, e o ex, que ela jurou esquecer, continua sendo o único outro real com quem ela ainda se relaciona, porque ele deixou falta. E ela não suporta falta. O homem que ouve essa frase não deve sentir inveja, deve sentir pena, porque o que ela chama de vitória é só um giro a mais no ciclo da repetição. Ela não se libertou, ela só fugiu mais fundo. E cada transa que ela expõe como troféu é uma evidência de que ainda está ali, deitada na cama simbólica do ex, tentando apagar o nome dele com corpos que não sabe pronunciar. Ela jurou que agora era livre, mas o gozo virou relatório. O corpo, ferramenta de propaganda. A cama, campo de batalha onde o ex continua perdendo. Mas o que ela não vê é que ele já saiu da guerra e ela ainda está lá, deitada com outros fingindo que venceu. O homem que ela culpa foi embora. O nome que ela tenta apagar continua servindo como molde de tudo que ela chama de libertação. Ela não precisa mais do ex, precisa do trauma dele. Sem o passado, ela não tem roteiro, sem a dor não tem moral. O prazer atual só tem valor se for maior que o silêncio antigo. Mas não é, só é mais alto, mais ruidoso, mais encenado. A nudez dela não mostra desejo, mostra desespero. E o número de parceiros virou oração vazia contra a estrutura que ela nunca soube sustentar. O homem que escuta essa mulher e ainda pensa em conquistá-la, entra como figurante no teatro do sintoma. Ela não quer você. Quer repetir o fracasso anterior com outro nome. O erro não foi do ex, foi da estrutura que ela carrega. E se você não entende isso, será o próximo a ser acusado de não ter dado certo, mesmo que tenha feito tudo o que ela pediu. Se te desperta, inscreva-se. Se te confronta, compartilhe. Se te incomoda, questione. Mas não diga que não foi avisado.